galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! Prólogo. Vida à beira do caos. O Instituto Santa Fé localizava-se em uma série de prédios na Estrada do Canyon, onde antes existia um convento, e os seminários do Instituto ocorriam em uma sala que havia servido como capela. Agora, de pé no pódio com um raio de luz do sol brilhando sobre ele, Ian Malcolm fez uma pausa dramática antes de continuar sua palestra. Malcolm estava com 40 anos e era uma figura familiar no Instituto. Ele havia sido um dos pioneiros na teoria do caos. Porém, sua carreira promissora fora interrompida por um ferimento grave durante uma viagem à Costa Rica. Malcolm tinha, na verdade, sido declarado morto em vários noticiários. Senti muito interromper as comemorações nos departamentos de matemática por todo o país, disse ele mais tarde. Mas no final eu estava só um pouquinho morto. Os cirurgiões fizeram maravilhas, como eles mesmos serão os primeiros a contar a vocês. Assim, agora estou de volta. Em minha nova iteração, pode-se dizer. Vestido todo de preto, apoiado em uma bengala, Malcolm passava a impressão de severidade. Era conhecido dentro do Instituto por sua análise nada convencional e sua tendência ao pessimismo. A palestra naquele agosto, intitulada Vida à Beira do Caos, foi típica de seu modo de pensar. Nela, Malcolm apresentava sua análise da teoria do caos aplicada à evolução. Ele não podia ter desejado uma audiência mais erudita. O Instituto Santa Fé havia sido formado nos idos dos anos 1980 por um grupo de cientistas interessados nas implicações da teoria do caos. Os cientistas vinham de várias áreas: física, economia, biologia, ciências da computação. O que eles apresentavam em comum era uma crença de que a complexidade do mundo escondia uma ordem subjacente que escapara à ciência até ali e que seria revelada pela teoria do caos, agora conhecida como teoria da complexidade. Nas palavras de um deles, a teoria da complexidade era a ciência do século XXI. O Instituto havia explorado o comportamento de uma grande variedade de sistemas complexos. Empresas no mercado, neurônios no cérebro humano, as cascatas de enzimas dentro de uma célula, o comportamento coletivo de pássaros migratórios. Sistemas tão complexos que seu estudo não fora possível antes do advento do computador. A pesquisa era recente e as descobertas surpreendentes. Não levou muito tempo para os cientistas notarem que os sistemas complexos mostravam certos comportamentos em comum. Eles começaram a pensar nesses comportamentos como característicos de todos os sistemas complexos e perceberam que não era possível explicá-los ao se analisarem os componentes dos sistemas. A consagrada abordagem científica do reducionismo, desmontar o relógio para ver como ele funcionava, não levava a lugar algum com os sistemas complexos, porque o comportamento interessante parecia surgir da interação espontânea entre os componentes. O comportamento não era planejado ou dirigido, ele simplesmente acontecia. Tal comportamento foi assim denominado auto-organizador. Entre os comportamentos auto-organizadores, disse Ian Malcolm, 2 são de particular interesse para o estudo da evolução. Um é a adaptação. Nós a vemos em todo lugar. As empresas adaptam-se ao mercado. As células do cérebro adaptam-se aos sinais de tráfego. O sistema imunológico adapta-se à infecção. Os animais adaptam-se a seu suprimento de comida. Nós começamos a pensar que a capacidade de adaptar-se é característica de sistemas complexos e pode ser um dos motivos pelos quais a evolução parece levar na direção de organismos mais complexos. Ele mudou de posição no pódio, transferindo seu peso para a bengala. Porém, ainda mais importante, continuou ele, é o modo como sistemas complexos parecem atingir um equilíbrio entre a necessidade de ordem e o imperativo de mudança. Sistemas complexos tendem a se localizar em um lugar que chamamos de a beira do caos, o qual imaginamos como um local onde existe inovação suficiente para manter um sistema vivo, vibrante e estabilidade suficiente para impedir que ele desmorone em anarquia. É uma zona de conflito e agitação onde o velho e o novo estão em uma guerra constante. Encontrar o ponto de equilíbrio deve ser uma questão delicada.
Se um sistema vivo se aproxima demais, corre o risco de cair em incoerência e dissolução. No entanto, se o sistema se afasta demais do limite, ele se torna rígido, congelado, totalitário. Ambas as condições levam à extinção. Mudança de mais é tão destrutiva quanto mudança de menos. Apenas à beira do caos, os sistemas complexos podem prosperar. Ele fez uma pausa. E isso implica que a extinção é o resultado inevitável de uma das duas estratégias: abundância ou escassez de mudança. Na audiência, cabeças assentiam. Isso era um pensamento conhecido para a maioria dos pesquisadores presentes. De fato, o conceito da beira do caos representava quase um dogma no Instituto Santa Fé. Infelizmente, prosseguiu Malcolm, o vão entre essa arquitetura teórica e o fato da extinção é vasto. Não temos como saber se nossa teoria é correta. O registro fóssil pode nos dizer que um animal se tornou extinto em certa época, mas não o motivo dessa extinção. Simulações no computador apresentam valor limitado. Também não podemos fazer experiências com organismos vivos. Portanto, somos obrigados a admitir que a extinção, impossível de ser testada e inadequada para experimentos, pode não ser de forma alguma um objeto de estudo científico. E isso talvez explique por que o assunto se encontra envolvido nas mais intensas controvérsias religiosas e políticas. Eu gostaria de lembrá-los que não existe nenhum debate religioso sobre o número de Avogadro, a constante de Planck ou as funções do pâncreas. Todavia, há pelo menos 200 anos existe uma controvérsia perpétua sobre a extinção. E eu me pergunto como é que isso pode ser resolvido se, sim, o que é? No fundo da sala, uma mão se erguera e acenava impaciente. Malcolm franziu o senho, visivelmente aborrecido. A tradição no instituto ditava que as perguntas fossem feitas apenas quando a apresentação terminasse. Era de mau gosto interromper um palestrante. Você tinha uma pergunta? Indagou Malcolm. No fundo da sala, um jovem de 30 e poucos anos se levantou. Na verdade, disse o homem, uma observação. O sujeito era moreno e magro, vestia camisa e bermuda caqui e era preciso em seus movimentos e modos. Malcolm reconheceu-o como um paleontólogo de Berkeley chamado Levin, que passava o verão no instituto. Malcolm nunca havia conversado com ele, mas conhecia sua reputação. Levin era geralmente conhecido como o melhor paleontólogo de sua geração, talvez o melhor do mundo. No entanto, a maioria das pessoas no instituto não gostava dele, julgando-o pomposo e arrogante. Eu concordo, continuou Levin, que o registro fóssil não é útil no que tange à extinção, particularmente se a sua tese for a de que o comportamento é a causa da extinção, pois ossos não nos dizem muito sobre comportamento. Mas eu discordo de que seja impossível testar a sua tese comportamental. Na verdade, ela implica um resultado, embora talvez você não tenha pensado nisso. A sala ficou silenciosa. No pódio, Malcolm franziu a testa. O eminente matemático não estava acostumado a ouvir que não pensara em todas as implicações de suas ideias. Qual é o seu ponto? Perguntou. Levin parecia indiferente à tensão na sala. Apenas isso, disse ele. Durante o Cretáceo, dinossauros eram amplamente distribuídos pelo planeta. Encontramos restos deles em todos os continentes e em todas as zonas climáticas, até na Antártica. Agora, se a extinção deles foi realmente o resultado de seu comportamento, e não a consequência de uma catástrofe, ou uma doença, ou uma mudança na vida vegetal, ou qualquer outra das explanações de larga escala já propostas, então me parece altamente improvável que todos eles tenham mudado seu comportamento ao mesmo tempo em todo lugar. E isso, por sua vez, significa que podem muito bem existir alguns remanescentes desses animais ainda vivos na Terra. Por que não se poderia procurar por eles? Você poderia procurá-los? Respondeu Malcolm friamente. Se isso divertir. E se você não tiver nada mais atraente para fazer com o seu tempo. Não, disse Levin ansioso. Estou falando sério. E se os dinossauros não foram extintos? E se eles ainda existem? Em algum lugar, em um ponto isolado no planeta? Você está falando de um mundo perdido, afirmou Malcolm e várias cabeças na sala assentiram.
Os cientistas no instituto haviam desenvolvido uma abreviação para se referir a cenários evolucionários comuns. Eles falavam do campo de balas, da ruína dos apostadores, do jogo da vida, do mundo perdido, da rainha vermelha e do ruído negro. Esses eram modos bem definidos de pensar sobre a evolução, mas todos eram... Não, cortou Levin teimosamente. Estou falando de modo literal. Então você está delirando, falou Malcolm com um gesto de desprezo. Ele deu as costas à audiência e caminhou lentamente até o quadro negro. Agora, se considerarmos as implicações da beira do caos, podemos começar nos perguntando: qual é a menor unidade da vida? A maioria das definições contemporâneas de vida incluiria a presença de DNA, mas existem 2 exemplos que sugerem que essa definição é estreita demais. Se considerarem os vírus e os prions, torna-se claro que a vida pode de fato existir sem o DNA. No fundo da sala, Levin mirou fixamente adiante por um momento. Depois, com relutância, sentou-se e começou a tomar notas.